África, 7 dias. O continente africano revisto numa semana. África, 7 dias. O programa de informação africana da rádio que lhe transmite confiança. Ora, ouvinte, boa tarde. Chegamos para mais um momento de reflexão e comentários no África 7 dias. Vamos aqui abordar questões relacionadas com a situação em Cabo Delgado e também uma informação de última hora. Estados Unidos da América sancionam o alegado líder terrorista em Cabo Delgado. Ainda vamos falar da invasão à residência do cardeal Rambongo na República Democrática do Congo. Estes são os momentos. Estou com o padre Celestino Ipalanga, que nos vai ajudando a compreender as várias situações que fazem o nosso continente, os vários países. E porque já esteve em muitos desses países onde acontecem várias escaramuças. Mas claro, vamos contando também com António Mazunguide, especialista em relações internacionais. Agora são 14:06. África. Mais de 30 milhões de quilómetros quadrados, o terceiro maior continente do planeta. Uma hora basta para dar uma volta completa a esse continente que é também do futuro. O percurso tem um nome: África 7 dias. São Padre, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais esta edição do África 7 dias. Muito boa tarde, Salgueiro Vicente, boa tarde, Rádio Ouvintes da emissora católica de Angola. Pois, a situação, São Padre, em Cabo Delgado continua muito preocupante, ou seja, aquilo que se nos apresenta não é só o que se passa no terreno. Pois, é verdade, e nós... Moçambique é um país irmão, é país membro da SADC, e já desde o início desta violência até tivemos a ideia, mas infelizmente não conseguimos materializar, de organizarmos aqui uma mesa redonda sobre essa situação de Moçambique. O Mosaico, o Frei Júlio Candeeiro veio ter comigo, mas depois com essas questões da Covid, infelizmente não tivemos esta oportunidade. Mas a coisa é muito mais complexa. Portanto, no ano passado, parecia simplesmente, enfim, os insurgentes que estão lá, o Estado Islâmico, enfim, e houve muitas interpretações. O Dom Luís Lisboa foi denunciando e depois foi obrigado a sair. Retirar, até agora temos lá um delegado apostólico, né? Não tem ainda um bispo. Mas a situação de facto é muito complexa, né? É muito complexa. E me parece que da parte do governo uma espécie de jogo duplo. Jogo duplo por quê? Porque, e falou aqui de relatórios, de facto eu recebo, em cada 3 dias recebo um relatório de Dennis Hurley Peace Institute, está baseado em Pretória, na África do Sul. É um relatório que, na verdade, como já fiz referência aqui a vez passada,
estão algumas instituições da Igreja a financiar, a própria Conferência Episcopal da África do Sul, pois. a Misério, a CAFOD, o CRS, enfim, são eles que estão a financiar. E há um dos relatórios onde o bispo, o delegado apostólico, também falou nesse sentido da necessidade, sobretudo, de se ter cuidado para não cairmos na grave violação dos direitos humanos, e na proteção também dos civis. Portanto, nesta guerra, neste jogo de interesses, e infelizmente sabemos que quem mais sofre são essas populações indefesas. Pois o relatório do dia 27 de julho nos vai sobretudo chamar a atenção, e começa justamente com uma pergunta: o direito mineiro em Cabo Delgado, quem detém este direito mineiro? É uma zona completamente rica em vários recursos naturais. Exatamente, mas rica em recursos naturais, e olha que apresentam aqui um mapa, todo já distribuído, portanto. Quer dizer, já foi feita a prospecção de todo o território. Exatamente, todo o território. Só deixaram as reservas naturais. Okay. Obviamente as reservas naturais estão ali. Isto não é só em Cabo Delgado, mas também em Nampula. Portanto, em Nampula. Na verdade, são várias empresas que detêm. Há uma empresa, por exemplo, de um antigo combatente que detém, diríamos assim, 60%. 60% do direito de mineração, do direito mineiro. E há uma outra que detém, a Asgar Facarelli, que detém 40% digamos assim, 40% dos direitos mineiros. Então, e isto vai complicar ainda mais a vida. E outro elemento é a presença das tropas do Ruanda, que na verdade estão ao serviço da França, estão ao serviço da França, e estão ali, a denúncia é esta mesma, não mais ou menos como mercenários, estão ali não tanto para proteger as populações ou então para restabelecer a paz, a ordem e a paz, mas sim para proteger os interesses franceses, porque a Total quer começar os trabalhos de prospecção e também de exploração, e sobretudo a questão do gás. Portanto, então é isto, estão lá e não obedecem ao comando das forças moçambicanas, das Forças Armadas moçambicanas. E outra questão que se levanta é a presença das forças sul-africanas, porque não têm uma boa imagem. A sua presença no Congo, a missão que tiveram no Congo, pois são acusados de terem roubado os minerais, de terem praticado violações exatamente aos direitos humanos, portanto, a violência às mulheres, às crianças, e também a passagem por estas tropas na República Centro-Africana. Ouvimos, acompanhamos, morreram algumas, e depois eles tiveram que deixar aquilo assim um pouco a correr, e diz que também dentro das Forças Armadas sul-africanas o índice ou a prevalência do HIV-Sida é muito alto. Isto também eles podem ser, digamos assim, esta fonte de disseminação do HIV-Sida. Por outra, São Padre, nós estamos a olhar para a África do Sul, que entrou em peso, tardiamente, mas entrou em peso para Cabo Delgado, e porque tem lá também objetivos estratégicos, tal como tem a França. Não vai haver conflito entre as tropas ruandesas e sul-africanas, porque as informações que nós temos, para além dessa que o Sr. Padre nos transmite relativamente ao mau comportamento das tropas sul-africanas na República Democrática do Congo e também na República Centro-Africana, e depois também há um outro mau comportamento do responsável das tropas ruandesas no terreno, que causaram vários danos no leste da República Democrática do Congo durante as invasões à RDC. Se olharmos para a ambição desses dois países, no caso,
ou falaria da França e África do Sul, não haverá o digladiar de forças, de duas forças aí no terreno, porque os dois estão ali para preservarem, para manterem em segurança os seus objetivos estratégicos. Pois, e isto é que muitos especialistas sul-africanos e moçambicanos, enfim, prevêem justamente esta confusão. E, de facto, por quê? Por não haver um comando único. Pois é. Por não haver um comando único. Cada um vai procurar, digamos assim, defender algumas zonas, por exemplo. A semana que começou no dia 2 esta semana, sim, sim. Né, dia 2 de agosto, houve uma série de bombardeamentos. Portanto, agora quem coordena isto, quem não há um comando único. Ninguém obedece, portanto, cada um tem o seu comando. Os sul-africanos não se submetem ao comando moçambicano. Os ruandeses também não se submetem a isto. O Botsuana também está um pouco por conta própria. E sabemos que, pronto, temos também o Zimbábue com 304 homens no terreno. Obviamente Angola é mais com 20 homens, é mais para o apoio, se calhar o apoio técnico, enfim, e a formação também de comandos, por aí fora. Mas outros tantos países da região não se envolveram, né? A Namíbia não mandou tropas, mas tem aí um compromisso de poder financiar com 404 mil dólares. Agora, o Malau, o Lesoto, o Swatini, Comoros, a RDC, todos esses não fizeram, nem enviaram tropas, também não há este compromisso, por exemplo, de ajudar em termos financeiros. Obviamente, prevê-se esta confusão, aliás, no terreno já se instalou esta confusão e dizia, pois, o bispo que não... E isto é a nova era, não? Que começa uma nova era da confusão e não sabemos qual vai ser o desfecho desta operação Cabo Delgado, mas obviamente haverá muitas pessoas e o que estão a tentar fazer nesse preciso momento a tropa moçambicana é retirar as populações das zonas do teatro militar para colocá-las nos acampamentos, nos campos de refugiados. Mas também já há essa suspeita, porque como dissemos que todo o Cabo Delgado está prospectado e então o que vai acontecer é que o que se pensa é que todas as pessoas teriam que sair de Nampula, teriam que sair de Cabo Delgado. Então, provavelmente essas pessoas que vão para os campos de refugiados não regressem às suas terras de origem. Podem não regressar. E outra coisa, pode haver infiltrados. Portanto, isto não resolve o problema, mas era necessário fazer isto para evitar que morram muitos civis nessas operações, tanto das tropas que estão muito agressivos, as tropas ruandesas estão a matar muitos, os que eles chamam de Estado Islâmico, insurgentes, e com esses ataques aéreos e também, obviamente, os navios, há navios sul-africanos que estão em direção a Cabo Delgado. E nesta região, por exemplo, Palma é uma região onde tem uma concentração muito grande de minerais. E pronto, não querem que, de facto, estas zonas voltem a ser habitadas. Isto é para dar espaço a que as empresas possam explorar sem problemas nenhuns mas é uma espécie, não podemos negar este extremismo islâmico, mas também há uma espécie de resistência, né? A esta ocupação de terra, e estas companhias mineras não estão, digamos assim, a respeitar e a promover, digamos, o desenvolvimento humano integral. Não está a fazer isto e as pessoas estão revoltadas. E o governo, por isso é que eu digo, o governo moçambicano, estando a ler esses documentos todos, eu chego a esta conclusão: o governo moçambicano está a fazer um jogo hipócrita, está a fazer esse jogo duplo, por um lado, porque ele já sabe, e foi ele que concedeu a terra, essas concessões a essas empresas. Que, tal como aqui é originária do Estado. Né? Exatamente, e agora pede estas ajudas, enfim. Por isso é que devemos, penso que, aprofundar esta questão de Moçambique. De Moçambique. Pois está connosco também, já está entre nós o analista António Mazunguida. António, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Salgueiro Vicente. Boa tarde, senhor Padre. Boa tarde, Rádio Ouvintes. Ok. Boa tarde, sim. Exatamente. António estava a acompanhar a abordagem que o padre fez. Efetivamente. O padre disse há pouco tempo que pode haver uma confusão em Cabo Delgado, até porque tanto o Ruanda, e você já falou sobre isso noutras edições, que o Ruanda está ao serviço da França, e agora temos a África do Sul, que está ali para proteger os seus objetivos estratégicos. Mas o facto de não termos um comando único nesta missão, a Operação Cabo Delgado, a SADC falhou e isso pode redundar em conflito entre as forças no terreno? Eu acho que neste momento a própria SADC falhou e também o próprio governo de Moçambique falhou, porque nós sabemos que quando começaram a surgir os ataques contra as populações, o governo de Moçambique nunca se preocupou com a insegurança. Eu tenho a certeza, a sociedade civil, os partidos políticos na oposição, a própria Igreja Católica sempre chamou a atenção do próprio Estado, mas infelizmente nunca aconteceu. E o exemplo que está acontecendo em Moçambique é a mesma coisa que está acontecendo na Nigéria. Hoje, Boko Haram surgiu, tem aquela toda a capacidade devido à falta, ou seja, o próprio Estado não deu atenção de resolver ou prestar atenção nessas populações. Essas populações do Cabo Delgado já vivem lá há bastante tempo, mas o que está acontecendo em Cabo Delgado é a mesma coisa que acontece no leste da República Democrática do Congo. Aquelas populações vivem aí bastante tempo. Quando as empresas multinacionais começaram a fazer as investigações, encontraram muitos interesses estratégicos, que são os recursos naturais. Temos aí o gás natural, que é uma das fontes de energia que provavelmente vai estar a ser usado futuramente, e outras pedras preciosas. Então isso provocou aquilo, como posso dizer, o surgimento de vários grupos. O que está em jogo aqui são os interesses econômicos. O Ruanda, a África do Sul, outros parceiros que estão lá, não estão aí porque gostam do povo de Moçambique. Não tem nada a ver. O que está em jogo são os interesses entre os Estados. Isso no programa passado nós falamos sobre a presença dos militares ruandesas dentro do Cabo Delgado. É devido à presença dos interesses franceses, que a Total investiu bilhões de dólares nessa zona. Logo, a França vai ser obrigada a usar outros mecanismos, usar o Ruanda, porque nós sabemos que o Ruanda é a ponta de lança, porque o governo francês sabe muito isso, mas não posso enviar as minhas tropas nessa zona para perderem as suas vidas. Nós vimos várias vezes no Médio Oriente, quando os Estados Unidos, o presidente Obama começou a usar drone contra as populações. Então, isso demonstra que ainda temos muito trabalho para frente. Não quer dizer que com a intervenção francesa do Ruanda ou da África do Sul, outros parceiros, vai acabar com a guerra, com os ataques terroristas, ou vai terminar o terrorismo nessa zona. Mas como é que você acha que vai terminar essa operação Cabo Delgado? Neste momento, a operação não termina hoje, essa operação de Cabo Delgado. Não termina hoje, porque neste momento são os interesses estratégicos. Porque quando o povo já vivia há bastante tempo naquela zona, mas depois de começar a investigar, encontraram muitos recursos, era necessário que implantar algumas empresas multinacionais. Quer dizer, as pessoas vão ser obrigadas a ser retiradas naquelas zonas para que essas empresas continuem a fazer o seu trabalho. Quer dizer, nós ainda temos um trabalho muito difícil relacionado, como posso dizer, à questão do Cabo Delgado. Esse conflito não vai terminar amanhã nem hoje, porque o que está em jogo são os interesses econômicos. A presença das tropas estrangeiras em Moçambique não significa que eles gostam de moçambicano. Não tem nada a ver. São os interesses econômicos. A razão pelo qual a França usou o Ruanda para a defesa dos seus interesses. Basta olhar o equipamento das Forças de Defesa e Segurança do Ruanda, consegue ver que não é um equipamento mais sofisticado em relação a outras tropas. E neste momento a população sofre. Quer dizer, as mesmas atrocidades que as tropas ruandesas cometem na República Democrática do Congo, principalmente nas zonas de Goma e Ituri, é a mesma coisa que vai acontecer na região de Cabo Delgado. E o bem que o padre tem recebido vários relatórios sobre a violação de direitos humanos na região do Cabo Delgado. Pois. E nós estamos exatamente a olhar. Senhor Padre,
esta semana as forças ruandesas voltaram a apresentar, não é propriamente um relatório, mas foi numa entrevista em que o responsável, o porta-voz do exército do Ruanda, em Cabo Delgado, o Rui Vanga, disse que pelo menos 70 mortes de insurgentes foram registradas, e ele diz que pode haver mais, porque aquelas mortes foram as que eles conseguiram ver, porque os insurgentes andam por Cabo Delgado de motorizadas e a espalhar o caos. Isso é importante que o Ruanda traga semanalmente essas informações, ou estamos só apenas diante de uma propaganda das operações do Ruanda no terreno? Pois, o Ruanda tem que mostrar serviço, por isso foram contratados, não é? Pois. Por isso bem Mazungueira. Sim, sim. Está mais do que claro. A França nunca teve êxitos, esteve Saiu? em Israel, estamos a ver o que é que está a acontecer, obviamente. Eles agora confiam, porque a partir da experiência, da confusão que o Ruanda instalou na parte leste do Congo, vê-se que tem alguma experiência, e foi por isso que a França apostou no Ruanda. E obviamente o Ruanda tem que mostrar trabalho, tem que mostrar resultados, porque de facto a sua aposta, a sua ida a Moçambique, valeu a pena, né? Valeu a pena. Mas é como eu disse, eles não estão tão preocupados em proteger as populações, ou então em restaurar a paz, em restaurar a ordem. Eles estão preocupados em defender os interesses da França, mas lá criar um corredor de segurança, um cordão, não um corredor, mas um cordão de segurança, para que a Total comece a fazer a sua prospecção, que já tinha começado, foi interrompida, e sim, dê sequência a esta prospecção e a atividade mineira. Porque, como disse, investiu bilhões e bilhões de euros ou de dólares, e obviamente não vai poder perder isto assim por causa de um grupinho ou então estas guerrilhas, né, que são uma coisa dispersa, não muito bem organizada, que vai justamente semeando terror, não, e insegurança a toda esta região. Portanto, sim, eles estão a fazer o seu trabalho, para isto foram contratados, têm que mostrar que de facto estão a matar insurgentes, mas isto não vai resolver o problema. Isto vai perpetuar esta confusão, porque uma solução militar vai implicar a presença de militares neste território por quanto tempo não sabemos. Ou vemos o Iraque, o Afeganistão, e o Afeganistão, enfim. Esta é uma solução militar. Portanto, a solução, diríamos, o diálogo, mas também é preciso identificar o interlocutor. E o governo, como disse, sempre minimizou isto, nunca quis dialogar. Normalmente, os que se consideram grandes nunca querem dialogar com os pequenos, né? Mas só que às vezes, estamos aí a história de David e Golias, né? E este David pode crescer e depois causar muitos problemas, e sobretudo às populações, né? As crianças, enfim. Agora tem que se viver em campos de refugiados e com a pobreza que graça exatamente esta região. Quer dizer, nós não sabemos quando é que de facto esta confusão, esta violência vai terminar, mas obviamente essas grandes potências, essas grandes multinacionais não vão desistir, vão continuar a investir muito dinheiro, vão continuar. Por exemplo, tem também 45 portugueses e vão enviar mais 15 que estão ali para dar treinos contra e depois há muitas outras, digamos assim, outros países europeus que se calhar não vão aparecer. Mas têm interesses ali, então têm que de serão representados por Portugal, não é? Exatamente. E agora, a outra questão também, e esta denúncia, é a questão da ajuda humanitária. E esta ajuda humanitária, digamos assim, pronto, cria-se a confusão para depois obrigar pronto, não tem outra possibilidade, estende-se a mão
porque não tens Não tem, sim. onde coisa. Mas essa ajuda humanitária também pode ser uma arma, né? Uma arma, outra sim. arma A fome. para exatamente para coisa. Uma arma política. E o governo moçambicano estará totalmente endividado, como o Manzongue disse. Não é, essa gente não está ali porque ama os moçambicanos, mas porque está ali para defender interesses. Mas a minha pergunta é se as tropas ruandesas, ou seja, as missões dos países a Cabo Delgado estão a ir de forma dispersas à zona, quem é que depois vai determinar que terminou a operação Cabo Delgado, podem regressar para os seus países? Se a SADC nem sequer tem poder de encontrar um alto comando que possa orientar as diversas forças no terreno. António Mazungueiro, podes? Sim, Salgueiro Vicente. Neste momento, o governo de Moçambique perdeu a soberania, entre aspas. Eu acho que é isso que estamos a dizer, que eles tinham todo o tempo para resolver o problema. Assim. O que estamos a combater neste momento são as consequências. Eles deveriam tirar as lições de vários países africanos. Por exemplo, a República Democrática do Congo. Nós temos vários grupos, temos aí a presença dos capacetes azuis, mas esses capacetes azuis não fazem nada. Quer dizer, o conflito nesta zona não termina hoje nem amanhã. Porque o que está em jogo são os interesses econômicos. Exatamente. Quer dizer, se houver o fim deste conflito, dessa instabilidade política, vai obrigar com que as tropas estrangeiras deixam Moçambique. Porque é o que está em jogo. Porque o próprio Ruanda também vai pilhar muitos recursos naturais. É a mesma coisa que tem acontecido na República Democrática do Congo. Quer dizer, o que estamos a viver agora em Moçambique são as consequências. As consequências. Pois, não se estão a atacar as causas. As causas. Não. Pois. Mas eu penso que o governo moçambicano já não tem outra possibilidade. Não tem como. Não, está totalmente endividado. E depois com essas concessões. Esse mapa é tremendo, né? Sim. Mapa que está ali. Eu estive a ver o mapa. É uma coisa impressionante, né? Não tem como. E eu que disse, estamos há mais de 60 anos que temos grupos rebeldes na parte leste do Congo. Há mais de 60 anos. E não é só um ou dois grupos, são vários grupos. São vários grupos rebeldes. O governo perdeu. O Kabila nunca nem sequer fez um discurso para condenar o que se estava a passar no leste do Congo. É verdade, era incrível, não é? Podiam acontecer as chacinas até hoje, agora que estamos a fazer decapitação de crianças, violação de mulheres, enfim, mas coisas horrendas. Mas ninguém, e vemos, há tempos circularam vídeos, fotografias de carros das Nações Unidas, esses capacetes azuis, esses tanques de guerra cheios de sacos de minerais, né? Essa areia preciosa, pedras preciosas, enfim. Portanto, por isso é que eles também estão a pilhar os recursos. Exatamente. Até agora não se explicou muito bem a morte do embaixador italiano, enfim, porque o que é que ele foi lá fazer naquela zona e porque que não estávamos à espera de retaliações, de coisas muito mais graves, mas até agora há este silêncio tumular sobre aquele caso. Portanto, Moçambique, esta parte de Moçambique, e depois há uma reflexão que deveríamos também, é importante fazer. Nós não ignoramos esta questão dos extremistas islâmicos, mas Moçambique é extenso. Eu vivi em Moçambique é extenso, pode aparecer aquela coisinha lá, mas é extenso. E por que é que isso não está a acontecer noutras partes de Moçambique? Pois. Porque não tem nada. Sim, porque é que não está a acontecer isto? Porque e os muçulmanos em Moçambique estão do Rovuma ao Maputo. Do Rovuma ao Maputo. Portanto, há muçulmanos em todos os lados. Portanto, se a questão fosse só islâmica ou religiosa, eu penso que todo o país todo estaria radicalizado. Estaria a arder, mas porque só nesta zona onde até bem pouco tempo, eu vivi em Moçambique até muito bem pouco tempo, e o problema começou quando descobriram o gás. Sim, começou exatamente ali. Quando descobriram o gás, depois começaram todos os problemas. As primeiras confusões, eu lembro, até foi com o John Magufuli da Tanzânia, que queria
fazer a prospecção para a exploração de gás aí no terreno e queria muito de Moçambique essa aceitação, só que pronto, não conseguiu. Exatamente. Depois aí começamos a ver Exatamente, sim. os ataques começaram de forma esporádicos, né? E depois, enfim. Pois, só se falava da Renamo, mas a Renamo estava ali na Gorongosa, que é mais ou menos aí no centro, na Sofala, né? Estava a capital é Beira, e estava ali, pronto, uns ataques esporádicos, mas depois houve aquele tempo de calmia e Djakama falava daqui, reivindicava daqui a acolá, mas nada mais disso. Mas também o grande problema está aí. Se estamos diante de um exército e de uma polícia moçambicana que não conseguem pôr termo aos dissidentes residuais da Renamo, como é que vão fazer face a um exército de insurgentes islâmicos, no caso? Mas, e ainda assim, Nhusi teimava, né? Foi uma luta muito grande para que ele concordasse exatamente, e esta necessidade dos países da SADC enviarem para lá militares, né? Eu me lembro, o Goebbels ainda tinha sugerido a negociação, diálogo, e depois ele disse que recrutassem talvez os antigos combatentes que não estão ali sem trabalho, enfim, para ver se pudessem, e especulava-se já que era mais ou menos uma luta também entre os dois, né? Pronto, mas é muito mais do que isso, a coisa é muito mais complexa, e eu penso que sim, que era importante, mas isto deve servir-nos de lição. Mas o que disse muito bem. Sim. Nós devemos olhar. Eu quando fui a Cafunfo, eu olhei para aquela situação, quer dizer, não é preciso que vá lá um agitador. Não é necessário que vá para lá um agitador. É que a situação, a precariedade, a pobreza, a miséria, vai obrigar a fazer alguma coisa, né? Porque dizia lá, numa bela exposição do rei Moiteseng IV, que nós também queremos ver o brilho do diamante. 100 anos de exploração e nós não conseguimos, nunca vimos o brilho do diamante. E outro grande fenômeno que está a acontecer em todo o continente africano é a usurpação de terras. Sim. Isto está a acontecer também cá em Angola, né? Essa usurpação de terras, né? Pessoas que têm, e os empresários, ou sei lá, donos do país, que vão usurpar terras. E depois, mas isto aqui não são terras inabitadas, são terras habitadas. Sim. E pronto, por isso é que há tempos ao bispo Dom Pio perguntaram, mas será que o colono voltou? Então, o bispo ficou assim um pouco, mas o que é que querem dizer? Ele disse, não, é que estão aqui a ver pessoas a usurpar terras. E só se lembram, tem a memória do colono, né, que quando chegou começou a usurpar terras, mas será que o colono voltou? Pois o bispo disse, provavelmente tenha voltado, mas com outra terra. Eu lembro-me do padre Pio Akusanga, no discurso direto desta semana, conduzido pela Esmeralda, ele ter dito isso mesmo, que são as pessoas que estão a sair de Luanda, que vão lá para as zonas, para o sul de Angola, a ocupar grandes extensões de terra, e muitas dessas pessoas eram governantes, são pessoas pro do próprio partido, do MPLA. Sim, mas este é que é o grande problema, e isto vai ser sempre fonte de conflito. Eu não sei, é uma análise que faço, a nossa especialista. Não, mas isso não será por causa da Conferência de Berlim, porque nos impuseram fronteiras que não se refletiam nos nossos modos de viver. Não, mas neste caso é diferente. Neste caso é diferente, Salgueiro Vicente, porque neste momento, imagina só um país como Angola, potencialmente rico. Nós temos soio, onde sai o petróleo, 70% das receitas, é totalmente pobre, miserável. Exato. E na Islândia também é a mesma coisa. Então o governo tem que olhar mais naquela população. Porque quando essa população se revoltar contra o governo, aí a pessoa que está fora, ou aquelas pessoas que patrocinam, é uma oportunidade. Vai aproveitar essa oportunidade a financiar esses grupos. Exatamente. E o governo tem que olhar essa parte, porque os recursos naturais dessa zona tem que ser, ou seja, a venda desses recursos naturais
tem que materializar na vida dessas pessoas. Não, não pode concentrar aqui em Luanda. Isso que está acontecendo em África, Mas basta também... olhar a maior parte dos países africanos onde há instabilidade política, grupos armados. Há sempre recursos naturais. Basta olhar a região do Delta, do Níger. É petróleo que está aí. Quer dizer, a maior parte da população é pobre. Vai na República Democrática do Congo, é a mesma coisa. Exato. Quer dizer, as forças armadas da República Democrática do Congo são obrigadas a desertar para entrar nesses grupos. Exatamente. Explorar os recursos naturais. Porque eles ganham mais. Ganham mais. Ganham mais estando num grupo a rebelde. explorar, Exatamente. Sim. Desertam, criam seus grupos. Claro. É o que tem acontecido na República Democrática do Congo. Imagina só, recentemente houve um escândalo. O presidente Tshisekedi queria oferecer aproximadamente 500 viaturas de luxo, que custa aproximadamente $46 mil. Aos deputados. Pois. Muito dinheiro. E são mais de 500 deputados De na 500 RDC, deputados. né? Sim. Uma forma de agradecer, porque a maior parte daqueles deputados estavam na oposição. da oposição, passaram uma forma de agradecer. Isso é corrupção. Enquanto que um congolês não tem bilhete de identidade. Desde 97, com a queda do presidente Mobutu, até agora os congoleses nunca tiveram um bilhete de identidade. Isso é grave. É grave. Mas depois vem a Angola para a obtenção do bilhete, para depois irem para a França, né? E para a Exatamente. Bélgica. Sim, o bilhete e depois, consequentemente, o passaporte. E coisa. Uma vez, é curioso, né? Eu acho que foi a última vez que vim, foi o ano passado, em fevereiro. Sim. Eu estava em Chile, no aeroporto e tal, e vi, quer dizer, os que vinham cá para Luanda, todos a exibirem o passaporte angolano. E subimos, e pronto, no avião, e depois a assistente de bordo teve a necessidade de se comunicar com a senhora que esteve sentada ao lado da janela. Sempre aquelas medidas de segurança, ela tem que abrir isto e tal, por aí fora. E a comunicação, ela só falava português e a senhora não entendia. Entretanto, eu vi quase a grande maioria exibir. Ela depois meteu-se lá, mas quem entende português aqui? Eu achei aquela pergunta absurda, banal. Eu disse, mas como é que vai perguntar? Então, exatamente. Ela depois volta a perguntar, mas quem fala aqui português? Eu levantei, mas a pergunta depois ficou, mas então aqui tanta gente, mas olha, mais de 90%. Com passaporte angolano. E parece que eu sou o único que falo, que entendo português. Não, mas é verdade, ficou uma questão, né? Mas pronto, são essas questões e isto tudo, eu penso que a África, como continente, perde esta soberana oportunidade de ser um continente com todos os recursos, e esta é a pior pobreza. A incapacidade que temos de transformar todos esses recursos em bem da população, em bem-estar da população. Portanto, somos incapazes, vivemos mal. Quer dizer, o maior índice de pobres está neste continente. Quer dizer, se fosse um continente, um deserto, só que não tivesse absolutamente nada, pudéssemos perceber. Terras aráveis, quer dizer, eu não consigo perceber. Mas depois aí está. Para ele, riqueza é comprar carros caríssimos. Carros caríssimos. E se calhar vamos passar para o Congo, porque é disto que se está a falar, que está a causar muitos problemas. E estamos na República Democrática do Congo, onde os bispos daquele país condenaram em comunicado a série de ataques contra o arcebispo de Kinshasa, cardeal Fridolin Habongo, falando de atos abomináveis. O que se diz é que são jovens que invadiram a residência do bispo, Sr. Padre. Sim, enquanto Companhia de Jesus, fazemos parte da mesma província, que é a província da África Central. Ok. E o que é que está a acontecer? No dia 30 de junho, no dia da independência, o cardeal Ambongo fez uma homilia muito forte, né? É o dia da independência e ele fez uma homilia, obviamente, o que é uma homilia profética. Simplesmente a denunciar as injustiças, né? O povo, quando tu vais para o Congo, aqui somos pobres, e quando tu vais para lá, depois não sabes bem quem é mais pobre, né? Quem é mais pobre, mas é uma pobreza que graça, uma miséria. Então, ele consagrou-se para isso.
E depois, no funeral do cardeal Musengo, ele também fez uma homilia onde dizia, ele constata, porque o cardeal Musengo foi aquele homem que lutou. Então, pronto, ele diz que, bom, será que valeu a pena a luta dele, né, e tudo mais? Mas ele morre e constata que a realidade ainda não mudou. Onde este punhado de gente, de políticos, vive na opulência e a grande maioria da população vive na miséria. E depois, a questão da justiça, ele também denunciou, parece que quase que todos os juízes são do grupo étnico de Tshisekedi. E ele fala, exatamente, chama isso da tribalização da justiça, né? Pois, e também o governo está a acusar o Ambongo por ser da mesma tribo que Jean-Pierre Mbemba, está a dizer que está a fazer uma espécie de campanha. Mas a politização da igreja, como eles exatamente, a politização da igreja. Eles chamaram politização da igreja. Pois é. Mas também a igreja atacou-se ao facto da CNI. O presidente da CNI, eles disseram que não, a CNI devia ser de facto um órgão independente, como o nosso. Aqui estamos a lutar, a contestar justamente a indicação a oposição e a sociedade civil, né, que quer que tenha um presidente da CNI neutro e que não seja necessariamente um magistrado. Magistrado, enfim. Eu também concordo. Então, agora, o que e foi sempre assim, a igreja foi sempre atacada, no tempo do Mobutu, no tempo do Kabila Filho, foi sempre assim atacada. Estamos lembrados de nós mesmos, cá em Angola, e o padre Tony Neves escreveu muito sobre isso, sobre os ataques à igreja. Então, o que é que estão a fazer? O secretário-geral da UDPS fez um discurso incendiário, onde ele incitava as pessoas, os jovens, a irem mesmo atacar-se, porque atacam-se o Ambongo como cardeal, diríamos assim, o porta-voz, não é o porta-voz oficial, mas exatamente dos oprimidos, mas o que ele disse teve respaldo, digamos assim, da própria Senko, dos outros bispos. Eles concordaram, disseram que não, de facto, isto não é por ser da tribo de Jean-Pierre Mbemba que ele está a dizer isso, mas é por ser uma voz profética. É porque, de facto, a população está a sofrer. A população está a sofrer. Não, é uma miséria total. Esperava-se que, talvez, e mais, o Tshisekedi sabe que ele não ganhou as eleições. E, aliás, a Igreja Católica provou que ele não foi ele o candidato eleito. Então, já parte com estes preconceitos, com este mecanismo de defesa, e como se costuma dizer que a melhor defesa é o ataque. Ele também parte para a violência e citam, ele não pode fazê-lo como presidente, então usar os seus homens para poderem fazer isto. Mas senão, não é que a igreja tivesse cometido crime. Aliás, a igreja já disse que não se vai calar. Eu li o comunicado do Conselho Permanente da Senko e disse que não, em nome do povo, quando vai citar Isaías 62:1, que em nome do povo não se calará. Exatamente. António Mazunguide, a igreja está ameaçada, depois de termos assistido nas últimas eleições na República Democrática do Congo, em que a igreja teve uma logística muito grande para acompanhar, para fazer o escrutínio independente, e isso é que levou a que até hoje houvesse esse ódio contra a Igreja Católica. A Igreja está ameaçada e acha o Mazunguide que em 2023 a Igreja vai continuar com esse mesmo trabalho que fez nas eleições passadas? Eu Salgueiro Vicente, a Igreja sempre foi parceira do Estado, tem estado sempre ao lado dos oprimidos, a Igreja Católica, principalmente na República Democrática do Congo, até aqui em Angola. Nós sabemos que 56% da população congolesa é cristã. Logo, a igreja tem aquela missão de ajudar o povo congolês. O cardeal Fridolin Ambongo fez um discurso interessante na Itália sobre o problema dos congoleses, ou seja, a questão da pobreza extrema que esse povo vive. Ele disse o seguinte: o problema do Congo tem a ver
com o mau coração dos dirigentes africanos. Sim, isso é verdade. É o mau coração. E a instrumentalização dos países ocidentais. E o que está em jogo é a questão de que o povo congolês quer uma eleição pacífica, livre, transparente. Justa, exato. E a Igreja Católica tem estado sempre ao lado do povo congolês. Porque neste momento, a maior parte das igrejas, as igrejas protestantes, não sou contra essas igrejas, são controladas pelo poder político. Exato. Sim, E isso tem dificultado bastante. O Salgueiro conhece muito, até a nossa realidade, o Salgueiro Vicente sabe muitíssimo bem. A Igreja Católica tem sempre estado ao lado dos oprimidos. É a mesma coisa que está acontecendo na República Democrática do Congo. Porque eles querem uma figura importante para a CNE, que é a Comissão Nacional Independente. Porque neste momento, o presidente Tshisekedi quer ganhar as eleições de 2023. Basta olhar o balanço que ele durante a sua eleição, entre aspas, em 2018, é negativo. Muito. Basta olhar a insegurança na província de Kivu Norte e Ituri. Então isso demonstra que ainda tem muitos problemas. E eu tenho a certeza que o presidente Tshisekedi vai vencer as eleições de 2023. Mesmo com a possibilidade de Jean-Pierre Rabemba concorrer e outros concorrerem. Já está a receber os apoios Moïse dos países. Moïse Katumbi e outros, sim. Vai ganhar as eleições. Salgueiro, é assim. Infelizmente em África a vontade do povo nunca é respeitada, nunca é tida em conta. As eleições ganham-se na Secretaria, exatamente. Não, mas é verdade. As eleições ganham-se na Secretaria. Podemos aqui dizer esta mania de não querer reconhecer os resultados, mas a prova mais eloquente e evidente foi justamente aqui no próprio Tshisekedi. Aliás, ele quando veio cá pela primeira vez. Só não me lembro qual foi o jornalista, eu o acompanhei, mas é um jornalista da TPA, não sei se foi o Isidro Sanyanga ou um outro, esses jornalistas sêniores. E fizeram-lhe esta pergunta. Ele ficou engasgado. Sim, eu lembro-me. Sim, ele ficou engasgado, depois disse, bom, vocês sabem que nem os processos, não há nenhum processo assim, todo, enfim, totalmente transparente e por aí fora. Ele tem a plena consciência. A senhora que, digamos assim, promoveu o Tshisekedi, a senhora que promoveu o Tshisekedi, eu conheci, já esteve cá em Angola, eu trabalho com ela. Pertencemos à mesma plataforma, a Catarina. Foi a Catarina que sugeriu que a oposição se metesse, digamos assim, fizessem uma espécie de plataforma, de acordo, aquele acordo que foi na Suíça. Foi na Suíça, sim. Ela acompanhou aquele processo, acompanhou aquele processo na Suíça. Ela disse-me pessoalmente, na sede da SENCO, o ano passado, quando nós fui em trabalho, ela disse-me, Padre Celestino, aquilo foi uma grande traição, quando no dia seguinte o Tshisekedi é da mesma igreja que ela, é protestante. Disse, eu conheço o Tshisekedi desde pequeno. Foi uma grande dor, quando eu me percebi que o Tshisekedi se tinha retirado daquela coligação. Porque ele estava para ir para a Suíça na reunião. Não, ela assinou. Sim. Ela foi lá na Suíça. Não foi que ela não foi. Ele foi, assinou, no dia seguinte disse, não, eu retiro a minha assinatura. Porque já tinha coisa. E depois disse-me mais, olha, o Tshisekedi, ou ele mata o Kabila, foram essas expressões muito fortes, ou então será morto. Mas ele provavelmente não será morto. Por quê? Porque, como disse, já está a receber ajudas. Os Estados Unidos já estão por trás dela. O FMI vai conceder um empréstimo. O FMI, portanto, estas grandes multinacionais e esses grandes países vão continuar ali? Não vão deixar que ele perca as eleições. Sim, quer dizer, o povo vai votar, mas isto é mais para cumprir formalidades. É para cumprir formalidades. Ele não vai perder as eleições, ele vai ganhar as eleições. Quem ganhou foi o Martim Fayulu. O Fayulu. Pois, depois disso, o Fayulu, eu estive na sala da SENCO, onde ficaram noites e noites a negociarem. Depois de terminarem, enfim, as contagens,
o antigo presidente, o Kabila, Kabila, pois é. ele telefona para o Fayulu, disse, olha, temos que entrar Em acordo. em acordo. Ele disse, não, eu não tenho que entrar em acordo contigo. A primeira coisa que vou fazer é te mandar para o tribunal. Foi o erro que ele cometeu. Ele disse, ok, está bem, vamos ver se você vai poder fazer isso. E depois eles, o elo mais fraco, o terceiro, era o Tshisekedi. Então disse, pronto, opa, vamos fazer o acordo. O acordo. Este acordo que depois deu muitos problemas, enfim, sim. por aí fora, que só agora conseguiu sair deste acordo. E provavelmente porque já teve a garantia do apoio dos Estados Unidos e outras potências. Ou seja, sempre o Ocidente a interferir nos assuntos Olá, internos do Estado. a África não atingiu a maioridade. Eu sinto muito, os nossos líderes africanos vão praticamente nos odiar, mas eu digo, não é verdade, isto é o que eu sinto e é uma verdade incontestável. A África ainda não atingiu a maioridade. Nós somos teleguiados. Ok. Sim, somos teleguiados e pronto, temos que, se não cumprirmos os interesses, já sabemos que, e sempre essa chantagem, né? Se não cumprirmos, se não entrarmos, se não dançarmos a música dos grandes, obviamente você já sabe o que vai acontecer. Pois. António Mazunguide, a análise que se impõe em relação a isso, ao que disse também o padre Celestino Palanga. O Salgueiro Vicente, eu acho que o padre já acabou de apresentar, não tem mais, como posso dizer, acrescentar. Pois, nós estamos a chegar quase ao final, sim, mas eu gostaria de olhar para... vou pedir a que cada um fale de um assunto interno, eu peço sempre isso, né, um assunto nacional, mas o padre, o que me chamou a atenção foi a sua ida a Moshima e apesar de ter ido lá com um objetivo... Olha, temos só mais 4 minutos. Ok, sim senhora, sim. Vou ser muito breve. Foi interessante, eu fui a Moshima para orientar os exercícios espirituais às irmãs salesianas e pronto, aproveitei, tem 2 sacerdotes lá, jovens sacerdotes, e eu aproveitava a confabular com eles, né, às noites, e trocávamos impressões sobre o seu trabalho, mas o que me chamou a atenção foi eles assistem também às comunidades do interior. E a pobreza que descrevem é uma coisa incrível, né? Não há escolas, não há hospitais, não tem água potável e as pessoas estão a ficar cegas. Não há sal, as pessoas, algumas senhoras vão lá trocar 1 quilo de sal por 25 peixes, né? Esses cacuços, enfim. Mas, quer dizer, eles perguntam se aqueles também são angolanos. A pergunta é sempre a mesma, é verdade, né? E eu penso que o governo teria que pensar nessas pessoas que vivem na e essas ajudas, essas campanhas de solidariedade não permitem a que se chegue, a alimentação chegue, os mantimentos cheguem àquela região. Os padres, é possível, sim senhora, porque os padres também levaram comida, né? Foram com 3 carros, esses Land Cruisers, mas é uma área de difícil acesso, quer dizer, mas depois tem que atravessar o rio Kwanza, tiveram que deixar os carros, tiveram que apanhar as canoas, depois tiveram que apanhar motorizadas, né? E chegaram a essa zona por meia-noite, enfim, e na caravana tinha também 2 religiosas, e elas a contarem aquilo, muito jovens, mas a contarem aquilo é uma coisa incrível, né? Nem parece Luanda, a província de Luanda, né? Nem parece a província de Luanda. Portanto, os que governam, não sei, o administrador ainda nem foi para lá. O padre foi lá, convidou, vamos, não sei o que lá e tal. Ele ainda nem sequer foi para lá, né? À espera da ordem superior, estão ali, enfim. E a própria Moshima também, que me impressionou, a sede do município. Que eu fiquei assim, não sei se ria, se chorava, porque de facto é uma comédia, né? É uma comédia. Eu acho que aqueles que se propõem a governar têm que depois corresponder com as expectativas e com os anseios das populações. Pois é. António Mazunguide. Eu acho que vou sair de Angola, eu vou à República da Costa do Marfim. Foi ontem que comemorar a sua independência. O presidente Alassane Dramane Ouattara conseguiu libertar alguns presos políticos. A pedido do presidente Laurent Gbagbo. Sim, apresentou uma lista de 110 elementos que
o presidente Hassan Ouattara aproveitou ontem a oportunidade, como foi dia da independência, de iniciar essas figuras, mas ainda faltam outras figuras que serão libertados. Ok. E é bom para a reconciliação, isso é bom para a reconciliação nacional. Sim. Pois. Senhor Padre, e agora que falar da reconciliação nacional, eu estava a conversar com alguns colegas e quanto à nossa situação relativamente à CNE, à presidência, esta comissão a que o Sr. Padre faz parte da reconciliação está a ser bem conduzida? Bem, até agora sim, né? O Ministro da Justiça tem sido de facto uma pessoa muito equilibrada e muito sábia, uma pessoa paciente e escuta e bem. E depois tem o grupo técnico-científico, está a ser coordenado pelo Dr. Cornélio Calais, de muita experiência, digamos assim. Sim, ele conhece bem tanto a UNITA quanto o MPLA e eu penso que é uma pessoa equilibrada, sim, é uma pessoa muito equilibrada. E depois está o Luís Jimbo e eu, que somos os coordenadores adjuntos. Pronto, nós temos a nossa... Bom, o Luís Jimbo não tem partido, não pertence a nenhum partido político, muito menos eu. A única coisa que queremos servir é Angola e ajudar as pessoas, de facto, a se reconciliarem com a história, com aquelas pessoas que eventualmente lhes terão causado muita dor, muito sofrimento. Então é este o nosso trabalho. O trabalho continua. E eu penso que sim, está a ser muito bem conduzido. Precisaríamos de uma CNE composta por um grupo igual a esse que está a tratar da reconciliação? Sim, eu não sei que medo é que o MPLA tem. Há tanta gente digamos assim, na sociedade civil, né? Tantos até, por exemplo, figuras como o reverendo Tony Nhanzinga, aqueles mais velhos que podem estar ali a coordenar, mas depois tem os mais jovens que vão fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso daria maior credibilidade ao processo eleitoral. Eu não sei que medo é que tenha tanta gente nesta Angola, né, que não tem compromisso com ninguém, estão simplesmente para servir o país, mas desce tantas voltas, muitas polémicas. Quer dizer, a Angola ficou reduzida nesta peleja, nesta querela entre partidos políticos, infelizmente. Está bem. Muito obrigado, Padre Celestino Palanga. Contamos consigo numa próxima oportunidade. Antônio Mazonguri também. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem. Pois é, estamos exatamente a chegar ao final de mais uma edição África 7 Dias. Falamos largamente sobre a situação em Cabo Delgado e também sobre a situação na República Democrática do Congo, sobretudo relativamente ao ataque a que está a ser alvo o cardeal de Kinshasa. A técnica esteve a ser garantida pelo Unciona Júnior. Na realização e apresentação estive eu. Meu nome é Salgueiro Vicente. Muito boa tarde e até a próxima. África 7 dias. O continente africano revisto numa semana. África 7 dias. O programa de informação africana da rádio que lhe transmite confiança.